Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, estudioso do direito militar, advogado, bombeiro militar, praça, né, sargento bombeiro militar reformado do estado do Rio de Janeiro, tá, pessoal? E assim, eu sumo lá, então você que não me conhece, eu falo sobre direito militar, mas tudo que eu digo aqui pode ser perfeitamente utilizado para servidores públicos civis, tá? E aí polícia civil, polícia penal também, tá? Porque eu tava lendo a legislação transformação de cargos, polícia penal, meus caros, é isso. E aí é muito complicado para mim, né? Com essa questão de armar a guarda municipal, eu também já comecei ali, mas é muita coisa. E é óbvio que como bombeiro militar eu acabo sempre, né? Mais a polícia militar, enfim, mas eu vou dar uma contribuição para todos, tá? Todos da segurança pública aí vão poder utilizar aquilo que eu tô fazendo, tá? Mas só para você ter uma noção de como funciona para mim. E aí é o seguinte, pessoal, eu sumo um pouco aí, né? Porque eu tenho muita coisa já feita, mas não é a hora ainda de postar, tá? E eu sei a hora de fazer. Porque eu tenho um objetivo, tá? Eu não tô... Não, tudo tem um programa. Não esqueça, Teodoro, vocês ficam sacaneando a pessoa com deficiência, né? Aí o camarada tem autismo, ou o camarada tem TDAH, e é uma sacanagem só, né? Se segura aí. E é o seguinte, e aí eu faço estudo histórico, né? E eu fico na internet buscando coisas relacionadas ao Corpo de Bombeiros. Então eu hoje nesse vídeo, publicamente quero agradecer a um camarada que na sua essência com certeza é professor de história, tá? É o Vitor Leandro de Souza. Vitor Leandro de Souza, eu te agradeço, tá? Eu tive acesso aqui na internet, né, cara, à sua tese de doutorado. Cara, é assim, surreal ver isso. Eu não tenho palavras para te agradecer, tá? E mais uma vez afirmo que nós precisamos repensar. Repensar as nossas grades curriculares das escolas, repensar tudo que a gente faz, né? O ensino militar. Tem agora também, né, oficialmente filiado ao Partido dos Trabalhadores, Teodoro fez, tá, pessoal? E agradeço, fui aceito ali, né? E agora filiado do Partido dos Trabalhadores, PT, tá? E aí o Teodoro é parcial, então agora é PT, e é isso. Esquerda e direita sacaneando a gente, e a gente chega para mudar as coisas, é assim que funciona. Então traga a sua contribuição, né? Aquilo que eu não concordo, eu vou apresentar aquilo que eu acho que deve ser feito no respeitante aos militares, tá? Tanto do estado do Rio de Janeiro quanto da Força Armada. Aquilo que eu vi ali que eu não gostei, que foi feito pelo PT ou por qualquer partido de esquerda, enfim, né? O que eu estou dizendo? Os projetos, medida provisória, tudo aquilo que eu entendo, né? Porque, como eu disse, quando é o Lula, né, presidente Lula, partidos de esquerda, enfim, isso não me causa preocupação. Mas quando a gente deixa determinadas legislações para trás, os astutos, né, eles utilizam para fazer o que fizeram em 2016 em diante. E eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu quero resolver. E eu vou dar a minha contribuição para o Partido dos Trabalhadores, agora como filiado. Eu li todo o código lá de ética, né, e todas as normas internas do PT, tá? Porque o Teodoro é obediente e disciplinado, sou militar. E por isso, para mim, também é muito fácil ler a Bíblia, né? Porque eu aprendi a respeitar homens e a obedecer homens. Então, obedecer a Deus é muito simples. E é isso. Então, eu vou apresentar ali, né? Antes eu daria para todos os partidos da Alerj, mas agora não mais, tá? Já fiz contato com a deputada Élica, do PT, né, na Alerj, vou fazer contato com outros ali, porque eu quero apresentar e ver aí o que é melhor para o partido, tá? Que atenda ao direito dos militares e que seja melhor por partido, porque o Teodoro gosta de política, estudo sobre política, tá? Mas eu não tenho experiência. Então eu quero que aqueles que têm experiência peguem aquilo que eu fiz e utilizem. Benedita, minha querida Benedita da Silva, não tem nada decidido, tá? Eu tava fazendo uma análise dos estados, né? E ali as cadeiras do Senado, qual é que vai trocar, enfim, e é preocupante para os partidos de esquerda, para o país, tá? Essas próximas eleições são muito importantes para todos nós. Então eu vou dar minha contribuição, eu vou olhar e mostrar para vocês aqui Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, eu vou olhar tudão aqui, Santa Catarina, Espírito Santo, tá?
Eu tô fazendo um estudo ali pra mostrar pra vocês o que eu entendo sobre tudo isso. Então não tem nada decidido no Rio de Janeiro, tá? Não tem nada decidido, não tem essa de Flávio Bolsonaro e... Epa! Negativo, tá? Benedita, vem, minha querida. Vem, partido apoia você. E a bombeirada é apoliçada aqui com o Dr. Teodoro, tá? Vou explicar pra você aqui qual é a realidade, meu camarada. E você vai ter condição aí de fazer uma boa opção lá na hora de votar, tá? E é isso, vamos orientar os militares, né? Pessoal aí da segurança pública e servidores públicos, e desse modo que funciona, seria muito bom para todos nós que a gente conseguisse sim eleger a nossa querida Benedita da Silva, se assim você quiser, minha querida. Mesma coisa o governo do estado, tá? Então a gente tem que ver direitinho como é que vai funcionar isso. É orientar o militar, tirar da caverna, porque o militar tá na caverna. É só tirar da caverna e mostrar para ele quem tá de papo torto, que vamos ver se essa pataquada vai continuar. Então não tem nada decidido para o governo do estado, do Rio de Janeiro, e nem Senado, é só fazer a correria certa e vai dar bom. E foi o que eu falei desde o ano passado, né, pessoal? Essa questão aí da alerge. Tem que trocar a alerge toda. Meninas! Epa! Ô, meninas! É isso, tá? Eu falei, não falei? E falei, e repito de novo, não é Rio de Janeiro, pessoal. Porque Rio de Janeiro não vai resolver nada. Não vai. Eu não sou otário. E aí eu não entreguei e vocês estão achando que eu sou otário. Não é, porque não é Rio de Janeiro, tá? Vem pra cá. E aí, pra você entender como funciona pra mim. Então esse camarada, Vitor Leandro de Souza, ele fez uma tese de doutorado e é assim, ó, Soldados do Fogo, uma história social do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro nas décadas de 1980 a 1910. Que coisa linda. Meu caro Vitor Leandro de Souza, se nenhum oficial do Corpo de Bombeiros ou comandante-geral... Essa tese ela foi feita em março de 2021. Se ninguém te agradeceu publicamente, eu, Teodoro, te agradeço. Como bombeiro militar e como cidadão. Como alguém que vive no Rio de Janeiro. Porque isso aqui, cara, não tem preço, tá? É falta de vergonha na cara que nós temos. Nós não respeitamos os nossos professores. Eu já falei, pessoal. Os professores de história mudam a história, tá? Mudam a história. O que esse camarada fez, a contribuição que o Vitor Leandro de Souza trouxe, né? Em razão dessa tese de doutorado dele, cara, é indescritível, não tem como te pagar. Porque a gente tinha que entender, né, se ele aceitaria, tá? E outros professores também de história, né? Montar ali um programa, né, de história da própria corporação, de história do Brasil, né, de história do Rio de Janeiro, toda essa questão do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros. Cara, como eu aprendi contigo, Vitor. Te agradeço, meu caro. Se ninguém te agradeceu, eu, Teodoro, te agradeço. E eu vou ler basicamente aqui, cara, aquilo que eu falei mais cedo, passei para algumas pessoas, né? O que eu entendo, e ele faz isso aqui nos agradecimentos. Meu camarada, peço vênia, né? E vou aqui, peço licença a você, tá, cara? Para ler esse parágrafo aqui da sua tese. Que caramba, cara, que contribuição para os bombeiros. Eu fico emocionado de ver isso, cara. Porque esse camarada, pessoal, pra vocês terem uma noção, pelo que eu entendi aqui, esse camarada estudou 5 anos pra fazer esse troço. O camarada chega e não sabe nada, né, cara? Caramba, respeitem os professores, cara. Respeitem os professores, tá? Vamos aqui rapidamente, tá? Em tempos de obscurantismo e de desmonte dos ministérios da educação e da ciência, essa tese ela foi apresentada na PUC Rio de Janeiro, tá, pessoal? Pra esse departamento de história da PUC, tá? Que coisa linda, cara. Aí eu sou fanático, né? Por estudo, enfim, e eu tenho outros textos, outras teses, enfim. E aí eu paro, tudo que ele fala aqui, eu vou lá e corro no outro professor, e vou nos livros, e meu Deus, cara. Que contribuição, meu camarada. Em tempos de obscurantismo e de desmonte dos ministérios da educação e da ciência e tecnologia, onde pesquisadores não têm recebido incentivos financeiros e respeito, finalizar uma tese de doutorado é uma conquista coletiva. De fato, concordo contigo, Vitor. Essa tese é fruto de 5 anos, pessoal, vamos respeitá-lo, de pesquisa, iniciando em tempos em que ainda se oferecia as mínimas condições de fazer ciência. O presente trabalho foi apresentado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, né? Meus agradecimentos à CAPES pela bolsa que possibilitou minha dedicação e imersão no mundo dos trabalhadores do Corpo de Bombeiros. As reflexões contidas em cada uma das linhas aqui escritas possuem base em uma formação democrática, libertária e antifascista. Meu caro, eu não tenho como te agradecer. Fruto da escola pública,
desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e pela graduação. É, antes de tudo, um compromisso com o fazer científico. Respeitem os professores, respeitem a educação. Eu falei isso mais cedo, tá? Porque, de novo, afirmo a contribuição que esse camarada trouxe, e aí ele faz o agradecimento, né, ao Arquivo Nacional, né, da Biblioteca Nacional, ao Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, pela paciência, a prontidão, enfim, vai agradecer, agradece especificamente a um camarada aqui, tá? Meu camarada, eu espero aí, e o Vitor aqui, ele agradece a você, né? E eu espero que tu tenha representado os bombeiros, meu caro. Subtenente Jonatas Félix Rafael Pinheiro. Ele agradece aqui, tá? Pude contar com a valiosa ajuda do subtenente Jonatas Félix Rafael Pinheiro, a quem agradeço demais pela disponibilidade e atenção nas demandas de pesquisa. Parabéns, tá? Parabéns, é isso aí. E eu vou me servir, cara, dessa sua entrega, Vitor. Caramba! Fanático por estudo, né, cara? Fanático por estudo. Teve uma colisão de veículos no domingo, tá, pessoal? Ontem, né? Hoje é segunda-feira. Ontem teve uma 22, eu acho, hoje, né, de dezembro de 2025, teve uma colisão de veículo, eu tava lendo a tua tese. E, né, e aí, cara, teve uma colisão, um rapaz da moto voou, né, cara, e eu desci pra fazer ali o primeiro atendimento, né, como bombeiro militar reformado, enfim, desci, cara, pra dar ali uma assistência inicial ao camarada que caiu da moto, né. E quero também publicamente agradecer aí a guarnição do quartel do Comando Geral, tá? Pela presteza no atendimento, foi muito rápido a chegada dos camaradas aí, o socorro ali do bombeiro, tá? Uma viatura híbrida, né, água e ABS, né, e a SE, a ambulância. Agradeço ali os profissionais da saúde, tá? A oficial era uma capitão que prestou ali o atendimento ao motorista ali da moto, né, o condutor da moto. Agradeço muito, tá, pessoal? Balizamento, tudo show de bola. Caramba, eu sou bombeiro, né? Eu olho tudo. Mas foi muito legal, foi muito rápido ali, o pessoal foi muito educado, né? No início ele teve quase que uma briga ali, mas eu amancei o pessoal antes de chegar ali à guarnição, porque é sempre assim, né? E eu espero que a pessoa ali que se machucou fique bem. Mas eu agradeço ali a presteza dos militares do quartel do Comando Geral que estavam de serviço ontem, no dia 21 de dezembro de 2025, quartel do Comando Geral, tá certo, pessoal? E aí o Teodoro faz esse tipo de coisa aqui. E aí, cara, eu vou estudar isso, pô. Teodoro, eu vou estudar isso, cara. E vai dar ruim, pô. E aí eu pego esse camarada aqui, e aí ele traz coisas. Vitor, cara, eu sou bombeiro, eu entrei pra corporação em 2000, cara. Eu nunca tinha visto a minha corporação desse jeito. Que contribuição, cara. Isso aqui não tem preço, né, cara? Você aí, a gente tinha que saber se você aceitaria, né, cara? Ser contratado, né, meu camarada? Dispensa de licitação, né? Juntar a galera aí, professor de história, né? E fazer ali cursos, né, de história do Brasil pra gente, né, pra ensinar pros militares, tanto do bombeiro quanto da PM, e a história da própria corporação, como tu fez aqui, cara. Que coisa linda, pô. Respeita aí o professor, cara. Que loucura é essa, pô? E não tem dinheiro que pague, não, meu camarada. E é isso, pô. E é isso aqui que tem que ser ensinado, tá, ô meu camarada Vitor Leandro de Souza? Isso aqui que tem que ser ensinado, cara, na academia de bombeiros, né? Nos cursos de formação ali dos praças, né, cara? E história do Brasil. Mas não é a história que eles contam, né, cara? Porque você pega instrutores da própria corporação, né, cara, pra falar sobre história. Ah, sai fora, pô. Eba, Teodoro, sai fora, meu caro. Não, é isso aqui, pô. Porque o cara tá apartado, né? Ele é professor, tá ali, epa, e falar a verdade como eu vi aqui, pô. Tem coisas aqui que, epa, caramba. Mas é essa parada aí, pô. E o que não tá bom, né? Vamos refazer e ajeitar o que tá ruim, pô. E é isso, cara. É isso, tá? Te agradeço pra caramba, cara. Eu te confesso que eu fiquei doidão. Porque quando eu comecei a ver o que tu fez aqui, Vitor, meu Deus do céu, cara. Que contribuição. Ele escreveu isso aqui em março de 2021, pessoal. E o Toraço é grandão, 300 e poucas páginas, cara. E o Teodoro é focadão, né? Já estudei quase tudo. É ruim, Estudei quase tudo. E do mesmo modo ali eu fiz uma garimpagem, né? A FGV, essa aqui é da PUC Rio de Janeiro, tá? Agradeço aí, pessoal da PUC, tá? PUC Rio de Janeiro. Que trabalho lindo. PUC Rio de Janeiro, mas FGV também, cara, tem muito trabalho maneiro, né, pra gente, que é bombeiro, enfim, pessoal que estuda segurança pública, né? É os escriba e os guerreiros, meu caro, é sobre isso, pô. E aí eu fui lá e garimpei muita coisa pra polícia militar, tá? E aí polícia penal, polícia civil, servidores públicos, tá certo? E é assim que funciona pra mim. Então o Teodoro vai estudar o que esse camarada fez, pô. Ou seja, uma visão de alguém que não é bombeiro militar, cara.
A princípio me parece que ele não é bombeiro. O cara é doutor aí em história, né? E olha a contribuição que ele trouxe para nós aqui, bombeiros. Então eu te agradeço, tá, Vitor? Se ninguém te agradeceu, cara, eu, Teodoro, publicamente te agradeço pela qualidade do teu trabalho e da contribuição que isso vai trazer para os camaradas da corporação e a população de todo o estado do Rio de Janeiro, tá? Então é isso. Agora, filiado oficialmente do Partido dos Trabalhadores, tá, pessoal? Eu antes entregaria tudo o que eu fiz, tá? Para qualquer deputado da Alerj, mas agora não mais, somente para o PT, tá certo? E de acordo ali com aquilo que eu for conversando ali e vendo o que é, porque a gente tem que entender essa questão de política, tá, pessoal? Porque é o que eu falei, né? Eu não tenho experiência, então, Teodoro, aqui, isso aqui é muito sério, então a gente tem que ir por aqui. Não deixar de entregar, obviamente, mas saber o momento oportuno de discutir cada tese que eu fiz, tá? Cada estudo que eu fiz, contando com a contribuição, né? Essa entrega fantástica desses professores de história, como eu falei desde o início, tá? É uma faculdade que eu faria. Então quero deixar aqui, cara, o meu agradecimento público a você, Vitor Leandro de Souza. Muito obrigado por isso, tá, cara? Isso vai ajudar muito a gente. E eu espero trazer contribuições em cima do que você fez e do que outras pessoas fizeram. Vamos estudar, vamos conhecer o Rio de Janeiro, vamos conhecer todas essas mazelas que ficaram em razão do Distrito Federal. Não tem nada decidido no Rio de Janeiro, essa questão de Senado, tá? Ô, Benedita da Silva, é ela que vem. Eu vou mostrar só um, tá? Uma contribuição da Benedita e te explicar por que não deu certo, porque aí todo mundo quer malhar, né? Malhar a Benedita no período em que ela foi governadora, então eu vou te mostrar o regulamento disciplinar, porque eu usei, né, grande parte do que ela fez, tá? E o decreto, e aí eu vou te mostrar a sacanagem que foi feita, né? Então entrava, rapidamente aqui para você poder entender e não pagar de otário, tá? O militar do Estado, você não pagar de otário, igual o Teodoro pagou durante muito tempo. Benedita vai lá, meu cara. Então não tem nada decidido pro Senado, tá? Vem, Benedita, vem. Eu vou dar minha contribuição pros militares e aí você vai lá e decide, tá, cara? A Benedita vai lá, pessoal. Ela, em 2002, ela faz um decreto, tá? Alterando o decreto da Polícia Militar, que eu acho que é de 83 da PM, tá? Regulamento disciplinar, 6.000 e alguma coisa, que é de 83 de vocês. 83, tá, cara? E aí, a Benedita, em 2002, ela faz um outro regulamento disciplinar. Um decreto 30 e poucos mil. Só que aí ela coloca a data para entrar em vigor 30 dias depois. 30 dias depois. E aí depois vem a Rosinha Garotinho e desconstrói tudo que ela fez. Mas tem ali uma manobra legislativa, de processo legislativo, para poder esvaziar tudo que a Benedita fez. E aí tu entende, cara, por que eu fico revoltado? É isso. Porque a pessoa usa o conhecimento, cara. Aí eu fico de verdade passando mal. A mesma coisa, tá? Então, em relação à Benedita é isso, tá? A mesma coisa em relação aos bombeiros, tá? E eu vou fazer a comparação dos dois, do decreto anterior de regulamento disciplinar e o da Benedita e o que a Rosinha Garotinho fez, tá? E vou te mostrar o que eu fiz. Eu, por exemplo, faço uma proposta, tá? De unificação dos regulamentos disciplinares, tá? Mas ali os princípios, que são princípios ali, que são obrigatórios, de cumprimento obrigatório, tá? E essa especificidade do direito militar. Então não dá para você utilizar o mesmo processo administrativo disciplinar para o civil e para o militar, não tem como. Mas você tem uma parte geral que pode ser usada para os dois, tá? Tanto para o servidor público civil quanto pelo militar. E aí depois, dentro da própria lei complementar, tá? Porque o regulamento disciplinar, astuto, é lei complementar, tá? Lei complementar. Dentro dessa lei complementar que trata sobre PAD, né? A gente pode até expandir mais, né? Pode colocar para servidores públicos civis e militares. E dentro desse próprio procedimento, tá? Procedimento em matéria processual, Estado do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Não confunda processo com procedimento, tá? Nós não temos procedimento. E como é que expulsou todos os militares aí? É difícil, Theo. Tô tentando passar, hein? Tô avisando, tô tentando passar. Então você tem que fazer ali uma lei complementar. Essa lei complementar, falando sobre procedimento administrativo, a gente coloca os militares estaduais, tá? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. E ali você tem princípios que são gerais, né? E depois ali na relação de transgressões disciplinares, você tem que ter a relação diferente, tá? As transgressões disciplinares do bombeiro e da PM são diferentes. Teodoro,
E essa relação de transgressões disciplinares, elas refletem os valores e as tradições dos bombeiros e da polícia militar. Então não é o gozo do comandante. A gente tem que reavaliar cada transgressão daquela e saber se aquilo ali ainda hoje é algo que é inaceitável a um bombeiro e a um policial. Porque o comandante, para punir, ele está punindo em nome da corporação. Porque coletivamente todos nós entendemos que aquela transgressão é algo que nos afeta. E aí tu tem que estudar, meu caro. Eba, Dodoro! As normas de introdução ali ao estudo do direito. Não se confunde com o Lindbergh, tá, cara? Para você poder entender essa questão, né? Esses momentos históricos. Então, por exemplo, o momento em que você... o individualismo, a responsabilidade ali individual, enfim, e aquele momento onde a gente começa a ser individual depois, né? Quando a gente começa a juntar assim para ficar todo mundo juntinho, né? Na história, a gente começa a fazer responsabilidade coletiva. Eu vou ler um livro para vocês do professor já falecido João Cavalcante Lana, eu acho que é isso. E ele explica lindo nessa obra, tá? Que eu achei uma obra da década de 70. E ele traz uma contribuição muito maneira para todos nós no Rio de Janeiro. E aí eu vou explicar para vocês, porque aí você tem essa lógica de tribo, de clã, né? Então se um camarada vai lá e faz algo de errado, todo o clã paga, E aí você tem essa lógica, em 1990, 91, Sarney fazendo lá um absurdo na Força Armada, tá? Falando sobre ordenador de despesa. Que sacanagem! Tem que se explicar, pô. Lá dentro tem responsabilidade coletiva, cara. Dentro dessa legislação feita pelo Sarney, sabia que não podia fazer, cara, porque já tinha a Constituição Federal de 88, mas ninguém liga pra nada. Arrastam o nosso direito, pô. A mesma coisa é a Emenda Constitucional 32 de 2001, que permitiu essa sacanagem dessa medida provisória em 2001 na Força Armada. Tem que devolver o direito dos caras, tá? É muita coisa pra cuidar, cara. Mas é isso. E aí você tem que fazer toda essa construção, cara. Porque eu vou te mostrar, né, que as transgressões é uma coisa que todo mundo concorda que, camarada, não foi maneiro o que tu fez, cara. Epa, chega pra lá, cara. E até a punição, cara. Cara, prisão, né? E eu vou mostrar pra vocês como era. Por exemplo, as prisões, né? Os primeiros regulamentos do bombeiro e da PM, como é que funcionava. Ah, vai mentir pra outro, pô. E senta pra estudar e para de perturbar, pô. Aí chega ali, muda a lei do efetivo. Aí chega ali, dá promoção, o pessoal tá sendo promovido. Eu não sei o que fazer com vocês, tá? E quem tem que responder por isso é o Ministério Público. Porque tá permitindo que eles façam alterações nesse momento, pô. São todas inconstitucionais. Eu vou ter que sentar todo mundo e falar, epa. Aqui, por que é inconstitucional? Tudo que eles fizeram é inconstitucional, tá? O que fazer com isso, cara? Aí o Sargento Câmara vai pra lá com o Marcelo Dino, cara, mexe na polícia, na lei do efetivo, mexe na do bombeiro, promoções, aonde aí promoção? Ô pessoal do Ministério Público, onde que tem promoção, cara? Não tem, pô. Porque pra você falar de promoção, tu vai ter que voltar, pegar o estatuto, quebrar inteiro, pra poder redefinir, cara, a forma de ingresso do militar, cara. Então ninguém resolve? Ação popular, pô. Ação popular, por exemplo, de competência da Auditoria da Justiça Militar, toda ação popular no respeitante à disciplina. Então todas as instruções, tá? Todos esses atos normativos que são feitos no respeitante a transgressões disciplinares são da competência da Auditoria da Justiça Militar. E aí eu vou entrar num tema que eu não queria, tá? Vi ali a decisão do processo lá de um camarada nosso, bombeiro, que morreu afogado. E aí eu vou falar pra vocês aqui sobre o Conselho da Justiça. O escabinato, tá? E essa noção genérica de escabinato, então você tem o Conselho da Justiça e aí você tem o especial e o permanente. E aí eu quero ver o que vocês vão arrumar. É 4-1? É 4-1? Vou mostrar pra vocês, cara, o que é esse troço, tá? Quando você comete um crime militar, quem é que julga você? Por que um permanente, né, troca a cada 3 meses? E vamos saber como é que troca. Nós não temos lei no Rio de Janeiro que fala sobre isso, cara. As pessoas estão sendo presas. Mas o que fazer com isso é quebrar a cadeia e liberar todo mundo. Meu Deus, o que fazer? Eu também não sei, cara.
Porque é uma guerra de vaidades, né, cara? E o cara não quer ouvir, pô. Tem que quebrar a cadeia. Pessoal, olha só. Pra terminar, tá? Eu estudei muito tempo pra ser defensor. Então, na defensoria pública, a gente aprende, o direito tá aqui, né? A gente quebra o direito, assim, e faz um outro. E é isso. Porque acusar é mole, defender é que é complicado. Fica a dica, tá? Só que eu tô lidando com o direito militar, então eu tenho que prezar pela segurança do Estado. Mas é quebrar a cadeia, tá? Eu tô avisando. E é isso. E o que fazer com isso também não sei. Também não sei porque pessoas foram excluídas. Oficiais, por exemplo, né? Aí você tem o Conselho Permanente, né? Ele é feito pós-fato. Pode isso, Arnaldo? Teodoro, eu acho que não pode. E o que nós estamos fazendo? Os juízes têm que ser investidos na função de juiz militar. Os militares que estão lá, eles não são juízes militares. No Rio de Janeiro é um problemão, tá? Você não queira comparar São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul com Rio de Janeiro, tá? Eles não são órgão do Poder Judiciário, tá? Eles continuam submetidos à hierarquia e disciplina. Eu quero saber como os juízes trocam eles, tá? Então, pra terminar, tá? Então, olha isso, pessoal. Então, eu tava falando aqui do Vitor, tá? Leandro de Souza, agradeço por tudo, tá, meu caro? Eu publicamente agradeço a você, tá? Gostaria muito, cara, de conseguir, né, brigar por isso e conseguir que você e outros, né, pudessem fazer um programa de estudo de história pra gente, tá? Pros bombeiros. História do Brasil, pra ensinar na Academia de Bombeiros, História do Brasil, mas sem a verdade, tá? A verdade. Sem partido, a verdade. A verdade nos basta, tá? Então, História do Brasil e essa questão relacionada especificamente à corporação, tá certo? Nos ajuda. E pagar, porque nada que seja pago a você e a qualquer outro professor de história, não. Controlar o que eles ensinam, já falei, tá? A gente tem que controlar o que os instrutores estão ensinando, tá? Quem são os instrutores? Qual é a formação que o instrutor tem? Quem define as disciplinas? Professora de inglês da Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II. O que significa isso, minha senhora? Minha senhora, professora de inglês da academia, o que significa isso, hein? Como foi pago o seu trabalho? Por que a senhora está ensinando esse tipo de coisa para eles, né? Essa profundidade do ensino do inglês, tá? Por que essas provas tão difíceis? Tá ruim pra mim, hein? Então, ela para efeito ali, ela é considerada major? É isso? Vocês entendem? E aí eu tenho que ter cuidado, né, cara? Porque eu não sou irresponsável. Mas não vai me esculachar, tá? Mas é isso. Então, é isso aqui, tá? Eu estudei tudo sobre bombeiro, É isso. Então a gente tem que rever, cara. Todas as disciplinas que são ensinadas na academia, eu quero que tire o inglês e coloque esses conhecimentos aqui, ó. Eu quero que tire o inglês. Tira o inglês. Tira essa professora de inglês da Academia de Bombeiros. Vamos entender como é que está sendo paga. Licitação, dispensa de licitação. Qual é o vínculo que essa pessoa tem, essa professora. Só tem uma. Só tem um professor de técnicas de salvamento em altura, mas são 20 e poucos alunos. Quem é que acompanha os movimentos? As técnicas. Para saber se o militar está fazendo a técnica correta. Vai continuar? Vai continuar. É isso. Então, por que tantos alunos reprovados nessa técnica de salvamento em altura, que não deveria ser ensinado a esses moldes no curso de formação de oficiais, que é um curso básico? E é isso. Então só tem um instrutor para 20 e poucos alunos. Então ele sozinho analisa cada movimento de cada aluno, porque você ensina a técnica de salvamento e você tem que olhar para ver se ele fez, né? Se ele equipou corretamente, se ele está fazendo a manobra correta. Mas é um só. É isso. Então, uma professora de inglês e um de prática ali. É muita gente para se explicar, muita gente para ser presa. É isso. Então eu quero entender, tá? Então vamos tirar essa professora de inglês, tá? Porque na situação difícil você não precisa falar inglês não, tá, cara? Porque você tá morrendo ali, né, cara? Que importância tem? Mas aí se você tem um projeto, né, neoliberal e de aproximação com os Estados Unidos e tudo o que vocês queriam fazer,
aí realmente você quer, né, ensinar inglês, né? Que tem que aprender, né? E quem está controlando? Ninguém. Então você tem agora 4 anos na academia, 4 anos para a formação desse militar, e você não tem um ensino de história da corporação como esse camarada Vitor, Leandro de Souza e outros trazem pra gente, e você não tem um ensino adequado sobre história do Brasil, sobre criminologia, sobre processo penal militar e código penal militar, e aí você faz inquérito policial porque você não gosta da pessoa e arquiva. Você arquiva um processo, cara. Você arquiva um inquérito policial militar, cara. Você arquiva quando dá ruim pra tu. E você não quer que o Ministério Público saiba, você arquiva ele com base na Lei 5427 de 2009, que fala sobre processo administrativo. Pode. É muita gente pra ser presa, pô. E o que eu pretendia? Camarada, olha só, você fez besteira, né, cara? Não tem acordo comigo. Daqui pra cá, você resolve lá. Não expõe a corporação, tá, cara? Resolve tua besteira e volta. Porque não é expulsar. E pra terminar aqui, tá, pessoal? Então, eu quero entender, tá? Então a gente tira essa professora de inglês aqui. Mas tem que avaliar tudo. Como é que contratou, quanto que tá ganhando, tá? Tudo. A gente tira e vê se camaradas como esse aqui, que fazem esse tipo de trabalho sobre história do Brasil, história dos bombeiros, se eles querem fazer lá um curso. Não precisa nem dar aula, o cara precisa fazer um programa, mas se quisesse dar aula também seria muito bom. Agora eu não sei nem quanto pagar pra eles, né? Porque, meu Deus do céu, qual o dinheiro que paga isso? Também não sei. Mas é isso. Então eu quero isso, eu sou sociedade, eu vou buscar isso, tá? Ação popular serve pra esse tipo de coisa, tá? Porque o regimento interno da academia de bombeiro militar não existe. E vamos ver se eu posso fazer ação popular pra acabar com essa patifaria. E é isso, tá? E é isso. E aí, acaba com isso aqui, tá? E entender esse negócio aí de prática, de técnica de salvamento, toda essa patifaria. Tem que entender isso aqui. E pegar esse professor, esse instrutor aqui de salvamento em altura, botar ele sentadinho e fala aqui pro Teodoro o que negócio é esse aqui. É só o Ministério Público chamar? Eles não entendem, né? Me chama que eu vou ser o amicus curiae. Me chama, pô. Olhar esses processos aí na Auditoria da Justiça e falar: epa, MP, você não percebeu isso aqui, ó. Isso aqui passou batido, Então tem que ver isso aqui porque não funciona assim não, tá? Você não bota um bombeiro na água sem pé de pato. Epa! Sem pé de pato, tá? De sunga e camisa, tá? Não, você não faz. Você não faz. Eu estudei técnicas de salvamento em altura, tá? Eu estudei questões de perícia médica, porque eu não sou médico, mas eu preciso entender o que acontece. Então, é pro fight aqui, ó. E a gente precisa resolver isso, tá? Então, academia, essa parada aqui. Eu quero professores como esse camarada aqui. A gente pode ter os melhores e pagar alguma coisa ali pra compensar, porque a gente nunca vai conseguir retribuir o que esses caras dão pra gente, tá? Mas vamos juntos. Eu quero trocar, tá? Eu quero trocar essa professora de inglês por camaradas como o Vitor Leandro de Souza e um projeto muito maneiro que a sociedade possa ver o que vai ser ensinado e acompanhar o que está sendo ensinado. Porque não adianta esse camarada vir e outros e dar ali fazer ali um curso pra gente específico e a gente pagar por isso, a sociedade pagar, e depois você dá isso aqui na mão de instrutores que são pau-mandados dos comandantes. Aí não adianta, ele vai pegar tudo que o Vitor fez e vai fazer uma bagunça assim, ó. Ainda vai botar na conta tua aqui, tá, Vitor? Não pode não. Pode não. Eu quero trocar, tá? Ação popular serve pra isso. Se ninguém tem vergonha na cara pra fazer o que tem que ser feito, ação civil pública e as representações de constitucionalidade e tudo mais, vamos pra ação popular. E aí é tudo comigo, tá? Teodoro, filiado do PT, tá? É o PT fazendo ação popular, o advogado que é filiado e vocês aí que se lasquem da direita, tá? Corretada do prejuízo. Então, eu quero isso. E em razão desse julgamento agora, essa semana, tá? Que cuidou aí dessa questão de um colega nosso aí afogado, tá? Que veio a óbito. Eu quero falar sobre o Conselho de Justiça, tá? Essas diferenças que não existem, tá? Que não deveriam existir nesses conselhos, então o especial para oficial e o permanente para praça, né? Que só quem gosta é os pombos, né? E eu quero falar sobre isso e eu quero avançar para o regulamento e dizer: Benedita, vem, minha querida, porque a bombeirada vai votar em você, tá? Porque vai ouvir o Teodoro, E os polícia também, tá? Então não tem nada certo aí não, tá? Não tem não. Se quiser, seria fechar com chave de ouro, né, minha querida? Você fechar sua carreira política, porque eu acho que ela não quer mais, né?
como senadora pelo estado do Rio de Janeiro, eu apoio você e eu vou fazer o que eu puder pra te ajudar, tá? Vou ensinar meus camaradas e falar, meus camaradas, vota nela, tá? Vota nela. E governo do estado não tem nada decidido, tá? Porque eu não entendi ali. Então a nossa querida Marta Rocha não vem, mas aí vem... Epa. Armar a guarda ficou ruim pra mim, prefeito. Ficou ruim pra mim, tem que desarmar esse troço aí, tá? Você não pode armar uma empresa com poder de polícia administrativa, né? Da forma como é feito, e uma autarquia, tá? O que é a Guarda Municipal? O que é a Guarda Municipal? A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ela não está na administração direta, tá? Ela está na indireta, fica a dica. Você pode armar. Ninguém viu isso. Vamos ver decisões que falam sobre isso, tá? Esse poder de polícia administrativa das autarquias, por exemplo, né, das empresas públicas. Vamos entender como é que funciona isso? Para você ver se você pode armar a guarda municipal. E aí pagou, né? Vai pagar essa gratificação bonitona lá na prefeitura, não vai? Para os guarda municipal. Qual é a gratificação ideal para você pagar para um médico bombeiro militar, que corre nas ambulâncias da corporação todas com médico, tá? Especialista. Se ele receber como oficial a etapa que todos recebem, e você pagar 10 mil, tá, de gratificação específica pela função desempenhada como socorrista da viatura, como médico, né, do resgate da corporação, você não vai conseguir pagar, tá? Então não tem essa. Já porque você paga, vejam o que o prefeito, tá, Eduardo Paes está fazendo em relação à guarda municipal, tá? É a mesma lógica que eu quero, Eduardo Paes, e qualquer um que venha como governador, para os médicos das ambulâncias dos bombeiros, tá? Eu quero isso aqui, pô. Eu quero essa mesma lógica com o camarada do BOPE. Porque quem paga um médico nosso, né? Não paga não, cara. Então o cara tem que ganhar tudo que um major ganha, o que um capitão ganha, mas o camarada aqui, ele tá no resgate em via pública. E a gente tem que entender, tá? Eu trago proposta, por exemplo, né? Então você tem o bombeiro florestal, né? A polícia florestal. Esses camaradas aqui, a gente tem que ver aí como é que paga esse cara, tá? Porque eu acho que esses camaradas aqui, a gente tinha que federalizar. Então, isso. Porque vocês concordam que eles estão ali prestando, né, esse serviço em bens públicos, que não são do estado do Rio de Janeiro, mas são da União? Não, Viditel. Você pode falar Viditel, E eu quero isso, tá? Então eu quero discutir isso aqui, pô. E aí o camarada tá falando mal de mim, você tem que... É igual criança, pessoa que não gosta de criança, idoso, bicho, você tem que ver, cara. Então eu trago essa proposta, tá? Então de um regulamento disciplinar único, tá? Mas com essa diferenciação entre polícia e bombeiro. Lei do efetivo, lei complementar, então tudo que eles fizeram é inconstitucional, tá? Não tem promoção, você que tá sendo promovido, eu não sei o que fazer, tá, meu caro? E para terminar, essa questão dessa diferença, né? Então eu não quero falar sobre isso, tá? Eu não quero falar sobre isso. Mas se vocês querem falar, Sargento Portugal, Mesaque, Câmara, Dino, vamos junto, pô. Se vocês querem falar sobre lei do efetivo, passar arrastando para ganhar capital político e não se lascar, a culpa é de vocês, tá? Então, a gente vai ter que estudar o modelo de bombeiro, tá? Da França, Napoleão Bonaparte, 1811, tá? E se a gente for estudar esse modelo, vocês vão entender que esse conceito de combatentes não é assim. E se é assim, a gente tem que entregar. O recolhimento, né, de cadáver, esse serviço de recolhimento de cadáver para a Polícia Civil, esses serviços de perícia técnica para a Polícia Civil, perícia técnica e Teodoro tem a lei 14.751, a gente quebra ela. Aquilo é uma covardia. Eu vou te mostrar o precedente histórico daquela imundície. 14.751, lei nacional, não existe. Eu queria tirar o melhor dali, mas vocês não estão me deixando opção. Então, a gente tem que devolver como bombeiro militar, tá? A gente tem que devolver, a corporação tem que devolver para a Polícia Civil, ou dar para outra pessoa. Recolhimento de cadáver, tá? Teodoro, mas aí não pode entrar em comunidade, então a gente tem que resolver pra gente conseguir entrar.
Não é entregando pro bombeiro, não. Não, não, não. Então a gente tem que entregar para eles, tá? Para qualquer um. Porque isso não é nosso. É recolhimento de cadáver, tá? E a perícia técnica. Tamo junto aqui, pessoal? Vamos entender ali quais são as atividades da corporação. Tamo juntos? Beleza. E a gente tem que pegar deles esses esquadrões antibomba. Esquadrão antibomba, se vocês querem ser combatentes e fazer toda a sacanagem que faz com o pessoal da saúde, a gente tem que adotar de fato o modelo francês de 1811, Napoleão Bonaparte, e pegar desses camaradas o esquadrão antibombas. Vamos fazer essa troca? Ou então fica quietinho, tá? E para de irritar. Falando sobre lei do efetivo, falando sobre lei de promoção. Não tem. É tudo inconstitucional, tá? Tem que ser tudo lei complementar. E você não pode falar de efetivo e promoção se você não ajustar o estatuto. É para fazer você, policial militar e policial e bombeiro militar, correr atrás do vento. Eles estão enganando vocês, tá? É mentira. E aí, entenda, tá? Então você está fazendo legislações que você sabe que são inconstitucionais. Esses deputados e os bombeiros que estão com eles têm que responder criminalmente por isso. Porque você sabe que essas leis, elas são inconstitucionais. Rodrigo Amorim tá chateado. Tô chateado. Tem que responder, meu caro. Você não é o fanfarrão, você não é o cara que entende, Então, o que significa essas imundícias que estão saindo aí, a CCJ, serve pra quê? E é isso, tá, pessoal? Então, eu vou disponibilizar à medida que eu entender que é o correto, tá? Mas, de novo, afirmo agora como filiado do Partido dos Trabalhadores, PT, é pro PT que vai, tá? Então eu quero ver agora essa pataquada de vocês falarem que a esquerda não sabe falar de segurança pública. Vem pro fight. Dialético, sem agressão, tá? Sem agressão, porque o Teodoro é pacífico, tá? Mas é isso. Vitor Leandro de Souza, agradeço, tá, meu caro? Tô fazendo o estudo da tua tese, que coisa linda, parabéns pelo trabalho, tá, cara? Ajudou muito a todos nós. E eu vou utilizar isso aqui porque vai ser muito útil pra mim, tá? E eu queria muito que pessoas como você pudessem orientar os nossos bombeiros, tá? Tanto nas questões relacionadas à história do Brasil, história do Rio de Janeiro e história do Corpo de Bombeiros, tá? Te agradeço por isso. Vamos tirar a professora de história, de inglês de lá, tá? Não desmerecendo os professores de inglês, mas eu acho que é desnecessário para os bombeiros, tá? E entender quem contratou, por que aumentou para 4 anos o tempo de permanência deles. E acabar com isso. Ficaria muito feliz se você aceitasse, né? Eu vou propor isso, tá? Te aviso aqui, tá, cara? Você e outras pessoas, né, com esse nível de conhecimento, tá, cara? São importantíssimos para todos nós, tá? Então eu iria propor isso. E ainda que você não desse a aula ou fizesse o cronograma, enfim, ou contribuísse conosco, né? Alguém para fazer esse ensino que não fique subjugado à hierarquia e disciplina e que eles não possam manipular. Para ensinar na academia de bombeiros, aos oficiais na polícia do mesmo modo e em relação às praças. Eu quero ver o que vai dar. E vamos tirar essa professora de inglês. É uma professora de inglês, tá? Quem é o pedagogo que tá lá na academia de bombeiros? E esse professor de prova prática e de disciplina prática de salvamento em altura, a gente tem que investigar, entender quem é esse camarada, ele tá sozinho. Se você é instrutor e você sabe que você não tá conseguindo dar o ensinamento adequado, crime militar, tá? Porque não tá dando a instrução e deixando a tropa em condição ali de fazer esse tipo de resgate. É porque eles não fazem, eles sabem disso. É um curso básico, tá? Que ele sozinho não consegue dar. Então nós não temos condição de fazer isso. Porque não pode ter um instrutor para dar essa disciplina que reprovou o aluno Vitor Campos e eu quero ver que esses vão arrumar, tá? E aí tem que resolver, tá? Então tem que tirar esse curso. Ou mudar a forma como é feito, tá? Porque esse curso aqui é de aperfeiçoamento. Especialização, menos curso básico. Não pode. E aí, como teve essa questão aí dessa absolvição, né, em relação ao oficial bombeiro, em relação ao nosso camarada que morreu lá afogado, 4-1, né? É isso. Eu quero falar de Conselho de Justiça, que é esse conceito, esse escabinato, né? E aí você tem as espécies, né? Você tem o gênero, você tem as espécies, que é o Conselho Permanente, né, de Justiça para praças e o Conselho Especial para oficiais. Eu vou mostrar as diferenças, mostrar para vocês aqui esse decreto da Benedita da Silva, tá? Se quiser vir, minha querida, vem como senadora, precisamos de você.
Benedita da Silva faz esse decreto, depois tem a Rosinha Garotinho que faz ali uma manobra legislativa, vou mostrar para vocês, tá? Através de um decreto que esvazia tudo que a Benedita fez. Vem pro fight. Esvazia tudo que a Benedita fez. E o que a Benedita fez e o que vocês têm hoje na Polícia Militar e nos Bombeiros, tá? Porque o que a Benedita fez, esvaziaram, tá? Tanto na polícia quanto no bombeiro. As alterações que foram feitas, que são inconstitucionais. Quebrar as cadeias, tá? Os bombeiros, polícia, quero ver o que vocês vão arrumar. E esses projetos todos aí de lei complementar que eu tenho, que eu quero apresentar ao partido, né? Para que os deputados aí da esquerda, né? Do PT possam fazer, tá? Teodoro estudou bastante lá o Código de Ética e tudo mais em relação ao PT, né? E é isso, tá? Teodoro Brizoleiro. E optei pro PT, tá, pessoal? E é isso. Presidente Lula reeleito, tá? Vou fazer o possível aí no Rio de Janeiro para mostrar para vocês como é que funciona isso. Fiz ali toda uma análise, né? Em relação a essa nossa questão para as próximas eleições em relação ao Senado, né? Então, quantos tem ali, quem troca, quem fica, quem... Não tem nada decidido em relação ao Flávio Bolsonaro, essa questão de Senado ou presidência, enfim, bené, bombeirada, bené. E fazer todas essas discussões aí com vocês, tá? Mas eu recuo porque a situação tá bem complicada, tá? E eu vou piorar muito. E aí, isso não é covardia, é honra, é preocupação com o melhor para todos nós, tá? Então eu não tenho vaidade, então é isso. Agradeço a todos, tá, pessoal? Não sei quantas pessoas vão conseguir ver esse vídeo, como eles têm feito aí, né? E é isso, tá, pessoal? Agradeço mesmo, tô estudando essa tese, tá? Em relação à polícia, separei várias também. E é mostrar onde tá o problema, tá? E aí, se você, deputado, quiser de fato, vai resolver. Se não, nem pensar. Agradeço, tá, pessoal? Aguardem aí e eu vou postando pra vocês, tá? Eu vou postando pra vocês. Agradeço muito. Até o próximo vídeo. Abraço.